Olá, crianças, como é que passamos? Tudo bem? Graças a Deus, né? Espero, apesar não estarmos juntos na escola, vamos tentar seguir a nossa vida escolar de uma maneira diferente, fazendo o possível para que tudo dê certo, certinho? Olha, hoje a tia Dirce vai trabalhar com vocês uma atividade matemática, certo? Vou explicar com vocês, vou estar discutindo com vocês a página 17 e a página 18 do nosso livro, tá? 17 e 18 do livro de matemática. E terminando a aula da tia Dirce, você tem que fazer para nós, por favor, a página 19 e a página 20, só que a correção das páginas 19 e 20 vão ser feitas amanhã, tá? Não é logo depois da aula da tia Dirce, no mesmo dia, né? Então, essa tarefa aqui, da tarefa de matemática, página 19 e 20, vamos corrigir amanhã, tá certo? Então, não esqueça de realizar essa atividade, tá? 19 e 20. Nada complicado. Bom, o que eu quero agora? Olha, nós vamos trabalhar aqui na página 17 e na página 18 do nosso livro. Nós temos assim, ó, vamos começar lá na página 17. Algoritmo usual da divisão. Quando ele usa a expressão algoritmo, é a forma com que a operação nos é apresentada, não é? Então, por exemplo, quando você vai somar dois valores, você faz 216 mais 17. A forma com que essa adição foi apresentada, nós chamamos de algoritmo. Então, se eu pegar lá, né, 2.000 menos 676, a forma com que essa subtração foi apresentada, algoritmo. Então, eu lá na multiplicação, tem 236 vezes 4. A forma com que essa operação nos foi apresentada, eu chamo de algoritmo. E a divisão? Aqui no nosso livro, né, lá embaixo nós vamos chegar nesse valor aqui, ó, 264 dividido por 2. É a forma com que nós utilizamos dentro do estudo das 4 operações fundamentais, a forma com que nós resolvemos uma divisão, tá bom? Então, algoritmo usual. Bom, na história nós temos assim, ó, assim como as operações de adição, subtração e multiplicação, a divisão apresenta um algoritmo usual. Esse algoritmo funciona de modo semelhante ao método americano, mas exige um pouco mais de atenção. Porém, após dominá-lo, será possível efetuar divisões por meio de um processo mais breve. Para aprender a aplicar o algoritmo usual da divisão, vamos analisar algumas situações. A primeira situação. Susana é cuidadora de idosos e trabalha em uma casa de repouso. Na instituição residem pessoas com mais de 60 anos e que recebem cuidados especiais adequados às necessidades de sua idade. Essa casa de repouso recebeu uma doação de R$ 264. Susana usou a metade do dinheiro para comprar frutas e legumes para servir nas refeições. Quantos reais foram gastos em frutas e legumes? Veja bem, ó. Complete a divisão que deve ser feita para determinar a quantidade gasta com frutas e legumes. Bom, aqui no livro ele já trouxe o sinal, né, da divisão e ele quer que nós, observando os dados que tem na história, né, da casa de repouso, qual operação que eu tenho que fazer, quais os números que eu devo usar para calcular o que ela gastou, né, com frutas e legumes. Bom, se a doação foi de R$ 264 e ele fala que ela gastou a metade dessa quantia comprando frutas e legumes, ele quer saber que quantia foi essa. Bom, quando nós usamos a expressão metade, pessoal, metade, eu vou levar uma maçã para a escola e vou dar metade para o meu colega.
que você vai fazer? Nós vamos pegar a maçã e vamos cortá-la ao meio. Nós vamos cortar essa fruta em duas partes. Então, quando você ouvir a expressão metade, repartir algo, uma quantia, você pode repartir uma determinada quantia, uma melancia, um pão, uma porção de coisas eu posso repartir pela metade. É você pegar essa quantia ou essa maçã e dividir em duas partes. Então, nesse caso aqui, para que nós possamos descobrir o que a Suzana gastou com frutas e legumes, é só pegar o 264 e dividir por 2. Então, você vai colocar esses números, né, envolvidos nessa operação no sentido horizontal. Para resolver a operação 264 dividido por 2, Suzana utilizou o algoritmo usual da divisão. Observe, ela colocou o dividendo ao lado do divisor. Então, veja, ó, 264 é o dividendo. Aí ela foi lá e colocou o dividendo do lado do divisor. Montando o esquema e identificou as ordens do dividendo, conforme apresentado a seguir. Então, ela pegou o 264, que é a quantia, né, de dinheiro que eles arrecadaram, que eles receberam como doação, dividido por 2. Então, 264 ele é formado de unidade, dezena, centena, certo? Então, ela registrou na operação o número da ordem, tá certo? Aí depois ela diz assim, ó, em seguida, Suzana começou a divisão dividindo 2 centenas por 2. Então, esse 2 aqui, que ocupa a ordem da centena, ela vai dividir essas 2 centenas pelo 2. Note que 2 centenas divididas por 2 resultam 1 centena, porque a metade de 2 é 1, certo? Assim, Suzana escreveu 1 centena no quociente. Como 1 centena vezes 2 é igual a 2 centenas, ela subtraiu 2 centenas do dividendo. Observe. Então, veja, ó. Ela começou a divisão pela centena, pelo algarismo da centena. Então, ela pensou, esse 2, ele está valendo 200. Vamos dividir o 200 por 2. 200 dividido por 2 não vai dar 100? O 100 não é 1 centena? Então, ela veio aqui, ó, ela já registrou o C de centena. Colocou 1. 2 vezes 1, não são 2? 2 vezes 1, 2. Aí, ela fez isso aqui, ó. Ó, 2 menos 2, 0. Certo? Lá embaixo, ó. Na sequência, ela dividiu as 6 dezenas por 2 e obteve 3 dezenas. Então, escreveu 3 dezenas no quociente. Como 3 dezenas vezes 2 é igual a 6 dezenas, ela subtraiu 6 dezenas do dividendo. Observe. Então, o que ela fez? Ó, aqui, ao lado da centena, eu tenho a dezena. Qual que é a dezena que eu tenho? 6. Certo? Então, eu abaixei o 6. Aí, eu tenho que pensar, 6 dezenas dividido por 2 vai dar quantas dezenas? Qual que é a metade de 6? Né? 3. Então, ela vem e coloca o 3 aqui, ó. 2 vezes 3 é igual a quanto? 2 vezes 3 não é igual a 6? Aí, ela colocou, ó, 6 menos 6, 0. Certo? Aí depois, ó, por fim, Suzana dividiu 4 unidades por 2 e obteve 2 unidades. Então, ela escreveu 2 unidades no quociente. Como 2 unidades vezes 2 é igual a 4 unidades, ela subtraiu 4 unidades do dividendo. Observe, ó, então o que ele tá falando, ó? Aqui eu já subtraí, aqui embaixo, eu ainda tenho o 4, as 4 unidades para eu poder dividir. Então, ele fala, ela pegou essas 4 unidades, dividiu em 2 partes. 4 dividido por 2
não é igual a 2? Porque lá na tabuada você não tem 2 vezes 2, 4. Ó, 2 vezes 2, 4, certo? Aí ele coloca 4 menos 4 é igual a 0. Então ele pergunta pra gente assim, ó, o 132, ele representa a quantidade de que ela gastou comprando os legumes e as frutas, né, pro pessoal do abrigo, né, pros idosos. Então ela fez o quê? Ela fez uma divisão para poder chegar no valor gasto com frutas e legumes pro pessoal do abrigo. Então ele fala assim, ó, como não há mais o que dividir, a operação está finalizada. Então ela é o quê? É o que nós chamamos de uma operação exata. Então, esse 264, ela repartiu em 2, ela chegou no 132. Esse processo da divisão, onde você vai fazendo a subtraçãozinha ao lado, nós chamamos de divisão pelo processo longo, não é? Então, você resolve calculando, né? E contra o resultado mais simples possível, 132. Eu reparti 264 por 2, cheguei no 132. Olha, deixa eu colocar um outro exemplo aqui, só para registrarmos, né? Para fixarmos a questão da divisão. Então, por exemplo, se eu tivesse dividido aqui, ó, 794, vou dividir essa quantia por 2, certo? Então, vamos pensar comigo, ó. Vamos lembrar, eu tenho a unidade, eu tenho a dezena, eu tenho a centena. Então, vou dividir cada um dos algarismos que formam esse número pelo que eu tenho no divisor. Começando aqui pelo 7. Dá para dividir 7 por 2, não dá? Por que que dá? Porque o 7 é maior que o 2. Então, esse 7 não ocupa a ordem da centena, então ele está valendo 700. É você dividir 700 por 2. Vamos pensar lá na tabuada, ó. Vamos pensar na tabuada do 2 que fica mais simples. Quantas vezes? 2 vezes quanto que dá o 7 ou que chega perto do 7? Então, nós vamos ter, ó, 2 vezes 3 é igual a 6. O 6 não está perto do 7? Não pode passar. Então, eu vou acrescentar aqui na centena o algarismo 3. Por quê? Ó, 2 vezes 3, 6, certo? Aí eu faço, ó, 7 menos 6, 1. Acabou a operação? Não. Vamos descer a dezena, dessa dezena. Então, aqui eu tenho agora o 19. Então, vamos pensar. Lá na dezena, 2 vezes quanto que dá o 19 ou que chega perto do 19? Qual que é o número? Vamos lembrar da tabuada. Se você tem ela na cabeça, rapidinho. 2 vezes o 9. Quanto que é 2 vezes o 9? Não é 18? 2 vezes o 9 não é 18? O 18 não está próximo do 19? Então, eu aqui na dezena eu vou colocar o quê? O 9. 2 vezes o 9, 18. Aí, ó, vamos jogar o 18 para cá. 8 para 9, 1. 1 para 1, 0. Aí, você vai abaixar a unidade, que é ocupada pelo algarismo 4. Aí, eu formei o 14, né? Aí, vamos lembrar. Lá na tabuada do 2, 2 vezes quanto que dá o 14 ou que chega perto do 14? 2 vezes o 7. Então, ó, 2 vezes o 7, 14. 14 para 14, 0. Então, olha, quando nós falamos algoritmo usual, é quando você monta a operação da forma em que nós resolvemos, da maneira mais prática possível, tá certo? Então, ó, lembrando, dividendo, divisor, quociente, resto. Então, nessa unidade, né, nosso livro de matemática, nós vamos trabalhar bastante com vocês nessa questão da divisão, tá certo? Então, ó, eu fico por aqui nessa aula e vocês façam a atividade que eu tinha pedido para vocês, né? Para vocês estarem realizando a página 19 e 20 e fazemos a correção amanhã. Tá bom, crianças? Tchau, fiquem com Deus, fiquem bem, tá? Tchau, beijos!